Notícias, fofocas, fuxicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Povo de Sucupira! Olá, ouvintes, e finalmente aconteceu o primeiro debate nesta campanha para prefeito de Iguatu, debate promovido pela Unifique, transmitido pelo Iguatu.net, TV Centro-Sul, picos de 6.000 pessoas assistindo online e uma audiência totalizada de visualizações, algo em torno de 40.000 pessoas, tá? Né, visualizaram. É um recorde, mostra que as pessoas em Iguatu estão interessadas em política, né, em escolher quem será o seu próximo prefeito, né, conhecer e tal, porque muita gente não conhecia. A rede social é importante, mas não dá tempo de você ver tudo que os candidatos estão postando, porque eles têm um volume de postagens que não dá muitas vezes para as pessoas acompanharem. Até mesmo nós jornalistas temos dificuldade, tá? E o Balaio de Gato está aqui para isso, né? Então, como eu comprometi para vocês, a gente vai analisar um pouco, analisou o debate, né? E a gente vai começar agora a analisar os planos de governo, né? Esperar que o Roberto Filho coloque o dele lá, né? Porque é o único que não tem. E isso pesou. Ontem pegou muito mal o fato dele não ter apresentado ou não ter colocado o plano de governo dele lá na inscrição dele no TSE, né? Isso foi muito ruim. Não sei se isso foi uma estratégia ou realmente não tinha, enfim, mas de qualquer forma, estratégia ou não, foi péssimo. E no debate, os candidatos se apresentaram por meio de vídeos, né? E partiram para ataques mútuos, né? Que destacaram as fragilidades e as estratégias de cada um. Roberto Filho foi o principal alvo, com Augusto roubando a cena, né? Claro, Augusto é uma revelação nessa campanha, pelo menos é uma diversão, né? Ele roubou a cena ao desmentir suas alegações de ter sido vice-presidente, né? Revelando que Roberto era, na verdade, diretor jurídico do grupo Edson Queiroz até ser demitido neste ano, né? Em janeiro ele fez a última atualização como diretor executivo jurídico, né? E lá não tinha uma atualização para vice-presidente em toda a carreira dele, né? Tinha só isso, era a última parte. Daí para frente ele transferiu o título da cidade que ele votava antes, se não me engano era Acaraú ou Santana do Acaraú, né? Eu acho que era Acaraú, e foi mais ou menos 16 de fevereiro por aí, ou 14, a data não importa, mas foi fevereiro, e transferiu para Iguatu, depois de muitos anos sem votar aqui. Aliás, nunca votou, tá? E agora tentando ser candidato a prefeito de Iguatu. Esse confronto inicial colocou o Roberto em uma posição delicada, né? E abriu espaço para que Augusto se destacasse como o mais combativo da noite, né? Ele partiu para cima de todo mundo lá, não ficou ninguém livre não, acho que só o Sá. Rafael Gadelha também criticou Roberto Filho, chamando-o de bolsonarista e apontando que ele estava cercado pelas mesmas figuras que integraram a gestão de Edilmo Costa, a qual Rafael considerava desastrosa, né? Inclusive o próprio Edilmo também, num meia-culpa, disse que teria se cercado das pessoas erradas. Roberto Filho também falou sobre isso em um outro momento. Rafael insinuou que houve tentativas de acordo com o Edinaldo, mas que fracassaram, né? Roberto Filho não gostou muito disso, né? E disse que poderia falar outras coisas, mas no final das contas parou por aí. E a falta de um plano de governo por parte do Roberto Filho, né? Foi outro ponto fraco explorado. E ele acabou cometendo um erro grave ao sugerir que a verba do SAAI poderia ser usada na saúde, algo que Ilo Neto prontamente denunciou como crime de improbidade se ele viesse a fazer isso, pois o SAAI é uma autarquia, e ele se admirou, inclusive, dele como advogado não saber disso. O capitão Helder manteve uma postura tranquila, mas suas propostas careciam, e ainda carecem, claro, de detalhes mais específicos, talvez porque não dá muito tempo, né? Não tem tempo para tudo, mas eu acredito que talvez isso esteja no plano de governo dele, que eu vou ler com bastante atenção. Aliás, vou ler
todos os planos de governo, como eu prometi, para trazer para vocês aqui a impressão a respeito deles, tá? Bom, no entanto, ele conseguiu se posicionar bem ao defender o uso do esporte para promover a saúde, inserir as crianças em uma vida saudável. Ele também propôs o uso de inteligência para combater o crime organizado, e nisso ele está certo, ressaltando a necessidade de sufocar as facções que têm tomado conta das cidades, né? Inclusive agora tentando entrar para a política, né? Porque segundo o pessoal que mexe com crime organizado, que não é na política, né? Que é fora da política, a impunidade é maior na política do que fora dela, então é mais tranquilo para eles. Rafael Gadelha fez o que se esperava dele, defendendo a gestão e tentando desviar os temas mais polêmicos, como a taxa de iluminação pública na zona rural, que Augusto criticou sem obter uma resposta clara de Rafael. Ele enrolou e não disse. Aqui veio, né? E teve o debate sobre o empréstimo da CAF, né? Também foi um ponto quente, com o Sá criticando duramente a forma como o recurso foi utilizado, e o capitão Helder subiu ainda mais o tom, chamando a gestão de quadrilha e sugerindo que o empréstimo foi um desastre para a cidade. Na realidade, o capitão Helder deixou muito claro a posição dele. Sá defende que ele seja repactuado, ou seja, revisto, né, da forma como está, e seja investido basicamente na geração de renda como saneamento básico, né, para a prefeitura poder pagar o empréstimo, uma usina solar e também a questão de buscar outras fontes de receita, para que a prestação não seja tão pesada. Já o capitão Helder disse que não. Ele iria judicializar para pegar de volta o dinheiro que, segundo ele, teria sido desviado, né, tomar fazenda, carro, casa, o que fosse, para pegar de volta o dinheiro do povo de Iguatu. Realmente, são duas posições a respeito de um mesmo desastre chamado empréstimo da CAF, né? E teve outros momentos interessantes, mas eu quero destacar um em particular. Um que o Willo Neto, quando chegou e disse: eu não tenho responsabilidade sobre o que meu pai fez e o meu pai não tem que se responsabilizar pelo que eu faço. Porém, na resposta à questão sobre eventos, lazer, aquela coisa toda, ele usou todos os eventos do pai, dizendo que traria eles de volta, certo? Caso fosse prefeito. Ou seja, a parte ruim ele não se responsabiliza, mas a parte boa ele puxava para dentro. E aí foi questionado pelo seu oponente, né, que se não me engano era o capitão Helder, que acabou desconstruindo esse discurso, deixando claro, inclusive, que parente e família é algo muito importante, que se fosse o caso, daria até o sangue sem um piscar de olho. Enfim, acabou levando uma pancadinha, né? E outro erro também cometido pelo Willo foi com relação à guarda municipal. Ou seja, sugeriu colocar a guarda municipal para trabalhar na rua, como se fosse a polícia militar. E não é assim que a coisa funciona, né? A guarda não é para isso, tá? Inclusive também tá na lei da guarda municipal, certo? E é só procurar que está lá. Só se eles vão mudar, né? Como que a guarda vai atuar. Vai ter papel de polícia, nesse caso, que é polícia de rua, que na verdade quem faz isso é a PM, né? Enfim, ficou meio confuso. E outro momento polêmico envolveu o Augusto, que questionou a pensão recebida pela mãe de Roberto Filho. Roberto Filho foi o alvo, o que gerou uma resposta defensiva de Roberto, que afirmou que o direito dela já havia sido confirmado pela justiça. No campo das propostas, Willo Neto, embora tivesse boas intenções, acabou se enrolando com algumas respostas, né? E numa delas ele até subiu o tom, né? Após cometer essas gafes que eu citei aqui agora. O que prejudicou, sim, seu desempenho, tá? Mesmo para os mais apaixonados, isso realmente ele vai passar batido, mas a gente que acompanha de perto e vê e sabe o que está vendo e ouvindo, não foi muito bom, não. Bom, o Sá, por sua vez, ao meu ver, foi o mais consistente ao demonstrar conhecimento sobre gestão, que ele sabe, e números, que ele caminha bem por isso, sempre caminhou, 44 anos tratando disso, né? Pelo menos não era para ser diferente do que a gente viu. O que deixou, né, à vontade durante o debate, e ele contribuiu, e pode contribuir, né? Isso pode, inclusive, ajudá-lo a ter alguma
evolução nas pesquisas, porque muita gente não tinha percebido ainda o Sá. Como eu disse, muita gente não tinha visto o Sá como candidato, não tinha acompanhado nada do Sá, não tinha visto nada e de repente hoje viu, né? E a gente percebeu isso também. Ele se posicionou como um candidato preparado, com propostas concretas, né? No caso da repactuação do empréstimo da CAF, eu falei, na minha opinião, eu defendo, Luiz Sucupira, jornalista, defendo a mesma proposta do capitão Helder. Esse empréstimo tem que ser judicializado mesmo, tá? Aí para cima mesmo. Repactuação seria, na minha opinião, algo até que não tão bem concreto para esse momento que passa a prefeitura e as finanças, a situação fiscal, né, da prefeitura. Bom, e a implementação de políticas de urbanização para atender famílias em situação de vulnerabilidade. Isso aí foi interessante. Porém, tem uma outra coisa interessante, que o Rafael Gadelha se enrolou todo também. Além dessa história de não poder explicar ou dizer o que é que vão fazer com a taxa de iluminação pública rural, certo? Ele colocou lá uma proposta meio maluca, né? Eu digo maluca por quê? Com relação ao residencial Dom Mauro. Reconheceu que aquilo ali ajudou 900 famílias, parará, todo mundo sabe disso. Na realidade, foi um empreendimento do governo federal, não tem nada a ver com a prefeitura. A prefeitura poderia criar, e como deveria ter feito, a parte que envolve fazer aquilo tudo funcionar. Porém, não tem transporte coletivo. E não custa nada, né? Não custa nada ter esse transporte, inclusive gratuito, tá? A prefeitura não quebraria por isso não, tá? Mas ele disse que iria providenciar o transporte. Ora, se em 8 anos, né, 7 da gestão de Edinaldo, eles não fizeram isso, aí quer dizer que você vai ter que eleger o Rafael Gadelha para ele fazer o que não foi feito em 7 anos para o residencial Dom Mauro. É estranho, né? E obviamente por isso ficou sem sentido, né? Então o Rafael foi fazer exatamente o que ele foi lá, defender a gestão do Edinaldo Lavor e dizer para ele o seguinte, ó, vamos consertar se você me eleger. Se não me eleger, o outro é que vai consertar. Ficou mais ou menos nessa vibe aí. Bateu muito nessa história de liberdade. Ah, porque a gestão do Edinaldo trouxe liberdade, trouxe paz, aquela coisa toda. Tudo bem, liberdade e paz com barriga vazia, sem remédio no hospital, sem médico, com salário atrasado, com caos na saúde, ônibus, o sucatão da saúde que não funciona, tudo isso é meio estranho, né? Você ser livre pra quê? Pra passar mal? Pra morrer sem atendimento médico? Fica estranho, é uma analogia meio louca, tá entendendo? E o correto, na realidade, seria outra coisa. Fazer funcionar o que precisava ser funcionado, o básico. E isso, a gestão de Edinaldo Lavor deixa a desejar, sim. E é difícil pro Rafael Gadelha ter que defender isso. Não é fácil. Bom, em resumo, o debate foi marcado por confrontos diretos, desmentidos públicos e críticas às gestões passadas, destacando a falta de preparo de alguns candidatos, né, que eu já até citei algumas coisas aqui, a ousadia de outros, né? Augusto foi extremamente ousado, tá? O Augusto, realmente, alguns momentos de grande lucidez, né? Ele se destacou pela combatividade. Capitão Helder manteve sua postura equilibrada, né? Enfim, Rafael Gadelha fez o esperado, que foi defender a gestão, defendeu o indefensável, né? Eu admiro até a coragem dele. E Lu Neto não conseguiu se impor, né? Não conseguiu, ficou ali meio que se perdeu na coisa, mas de repente, quem sabe no próximo debate ele consegue colocar as coisas no lugar e ter um desempenho um pouco melhor. E Sá emergiu como candidato, que aparentou para todo mundo, inclusive nos comentários que a gente já pôde acompanhar fora ali do debate, na hora que dava o intervalo, como um candidato realmente que seria o mais preparado e mais consistente, né, com propostas bem mais concretas, né, com potencial inclusive para crescer na corrida eleitoral. Ganhar a eleição é outra história. Crescer sim, é bem possível que ele acabe conseguindo dar uma melhorada nas próximas pesquisas. Nada assim absurdo, mas com certeza o Sá se tornou mais conhecido no que ele fala, no que ele defende. Isso para ele, esse debate hoje surtiu algum efeito. Para Roberto Filho, algumas pisadas de bolas graves, enfim, que vão pesar. Isso realmente vai arranhar a imagem
do candidato que chegou se vendendo como salvador da pátria, né? O predestinado, como eu costumo dizer. No geral, foi isso, né? O debate foi esse. Eu gostei, apesar, digamos, do que foi falado lá, que podia ter sido melhor discutido algumas propostas, mas no final das contas, na minha opinião, foi até melhor do que o debate em Fortaleza. Porque o debate em Fortaleza foi tiro, porrada e bomba, e você não conseguia entender nada do que eles falavam, porque não conseguiam nem concluir as ideias, porque era um atacando, o outro defendendo, enfim. Aquilo não é debate, aquilo é uma briga de rua, todo mundo gritando ao mesmo tempo, mesmo dentro do seu tempo, e não funciona. Esse debate foi muito bom, parabéns à Unifique pela organização, ficou muito bacana, e pela condução também. Gostei do que vi, gostei do que ouvi, né, nessa parte, porém, os candidatos, alguns precisam melhorar, na minha opinião, todos eles, né? Quem sabe que vem o próximo debate, tudo indica, talvez seja jamais para o fim dessa eleição. É isso, pessoal. O debate foi esse, na minha opinião. Vamos esperar o que é que as ruas vão dizer do que vem a acontecer e tal. Meme vai acontecer muito, pode ter certeza que vai ter meme demais. Muito meme. Então vamos esperar, vamos ver os memes e vamos ver as partes interessantes e os memes para a gente rir e se divertir, porque afinal de contas, né, a gente também precisa relaxar. É isso, pessoal. Eu sou o Luiz Sucupira e esse foi o Balaio de Gato Especial falando sobre esse debate. Amanhã a gente volta e trazendo mais novidades. Eu tenho 2 bombinhas para trazer para vocês, tá? E tão curiosos, né? Pois é, não dá para falar hoje. Amanhã eu trago e a gente conversa sobre isso. Tchau, até amanhã. Pra frente, Sucupira!